Poxa, deu tempo de geral abrir aí? Alguém consegue só me falar para dar segmento? Show. Então, o texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vou ler mais uma vez. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E, poxa, antes de dar prosseguimento, eu queria só abrir um parênteses bem rápido, porque esse versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, na versão Almeida Revista Atualizada, tem o mesmo significado de, tipo, remir o seu tempo. Meio que você tem um certo domínio assim sobre ele, dando basicamente um valor às coisas que realmente importam, assim. E, pô, já que a gente está tocando nesse assunto de tempo, né, já que a gente já está falando sobre isso, vocês estão de férias ainda, né? Pleno janeiro, alguns, e vocês percebem assim que vocês conseguem controlar bem o tempo, as 24 horas que tipo Jesus tem dado para você, vocês acham que tem conseguido administrar bem, tipo, ou quase bem? Então, pô, eu também não me considero uma pessoa que organiza bem o meu tempo, mas, pô, não deixo de tentar, já é super lícito a gente tentar organizar as paradas certinho. Mas uma parada que eu já percebi, cara, é que, sei lá, quanto mais tempo livre a gente tem, mais difícil é a gente estar tentando organizar ele, sabe? Principalmente nas férias que a gente percebe isso. Na minha cabeça, não faz sentido, mas é o que a gente enfrenta. Mas, pô, em relação a essa questão, a gente já pode estar tirando a primeira lição dessa noite. A primeira lição é: Jesus sempre deve ser prioridade, sempre. E, pô, antes de você fazer qualquer coisa assim, desde que você, pô, tirou a cabeça do seu travesseiro, se certifica que você já ouviu o que Jesus tinha para falar com você pela parte da manhã na sua devocional, se você já convidou ele mesmo para fazer parte do seu dia, cara. Porque, poxa, isso é essencial para a vida cristã, assim, você botar Jesus como prioridade, botar Jesus no lugar correto, como centro da sua vida. Porque quando a gente não faz isso, eu não vou cravar 100%, mas 99,9% das vezes a gente acaba criando ídolos no nosso coração. A gente acaba botando, poxa, várias coisas no lugar de Deus, porque para chegar ao ponto de, sei lá, você acordar assim e a motivação do seu coração, se você mexer no seu celular, se você assistir alguma série ou fazer qualquer outra coisa que você gosta, do que fazer sua devocional, cara, a parada já está ficando séria, sabe? Então é algo que a gente tem que estar a todo momento vigiando. E uma situação que acontecia comigo dentro das férias e até fora também eu já percebia que acontecia, era de, poxa, ter um meu momento com Deus, assim, meu momento devocional, só no período da noite. E não que isso esteja errado, não. Mas no meu caso, eu deixava para fazer à noite porque eu enganava o meu coração de que era o melhor horário para mim. Eu fazia todas as paradas que eu podia durante o dia, tudo que eu gostava e até o que eu não gostava também, mas Jesus sempre ficava por último e o meu momento de devocional era quando não tinha mais nada para fazer. Então, o que acontecia? Eu chutava totalmente o balde para prioridade. Prioridade, para mim, estava só tipo, na tese, na teoria não estava acontecendo. Então, pô, vocês acreditam que a maioria sabe o que significa prioridade, né? Prioridade é quando a gente bota certas escolhas em ordem. Então, quando a gente bota Deus assim em primeiro lugar na nossa vida, quando bota Ele no ponto mais alto, cara, a gente está mostrando para Ele que não existe mais nada importante que Ele na nossa vida. Então, Ele se alegra disso, sabe? Ele se alegra quando a gente dá a devida importância a Ele. E isso mostra também o quão grato a gente é pelo sacrifício que Ele fez na cruz, por tudo que Ele faz na nossa vida, até as mínimas coisas. Então, poxa, antes de você fizer qualquer coisa, verifica se já fez sua devocional, cara. Se você entregou seu dia para Jesus, se você já convidou Ele também para fazer parte, que seja do seu dia ou da sua semana mesmo. E, pô, verifica também se você já fez as paradas de casa, né? Que é importante também. Mas eu sei que para alguns, esse hábito de leitura, de, pô, você sentar, investir um tempo para fazer sua devocional, cara, é difícil. E eu me incluo nisso também. Eu, particularmente, assim, não tenho hábito nenhum de leitura. A coisa que eu leio, assim, é a Bíblia e só isso. Já estou fazendo um esforço gigantesco.
Mas, pô, é necessário que a gente faça isso, cara. Quando a gente senta para fazer nosso devocional, é quando a gente tem acesso livre a Jesus, sabe? Então, poxa, a gente tem que estar se esforçando, a gente tem que estar se empenhando para que isso aconteça. E principalmente porque a gente tem muito tempo livre, né? Esse tempo de juventude é o tempo que a gente mais tem livre. Eu já não tenho tanto, porque, pô, já estou na faculdade, então alguns dias são tristes. Mas, poxa, acredito que a maioria aqui ainda tem bastante tempo livre. Então, cara, é o melhor tempo assim para a gente estar investindo no nosso relacionamento com Jesus, até porque a gente tem bastante vigor ainda, né? Então, cara, eu aconselho vocês mesmo a estarem buscando Jesus, principalmente nesse período de férias, assim, que é o tempo que a gente tem, tipo, mais livre, assim, digamos. Então, quando vocês chegarem em casa, cara, eu queria fazer um convite para vocês, assim, antes de, pô, você chegar e fazer o que você gosta, senta, faz uma oração mesmo, entregando a sua vida, mais uma vez, para Jesus, se você, poxa, já é convertido. Mas se você veio aqui, cara, de rolê, convidado por alguém, cara, senta e entrega mesmo para Jesus sua vida, entrega que você quer botar ele como prioridade, porque, poxa, é a coisa mais importante, mais essencial, assim. Não faz sentido a gente estar aqui, não faz sentido a gente acordar assim se não for por Jesus, sabe? Então, que a gente tenha isso bem claro na nossa cabeça. E a segunda lição dessa noite é: a vida é feita de escolhas. E, pô, você já se encontrou numa situação que foi muito difícil entre escolher entre duas coisas? Uma situação em que, pô, essas duas coisas pareciam ser muito chamativas, mas você só podia escolher uma? Eu, particularmente, já passei por uma situação parecida e, preparando a pregação, assim, eu lembrei de uma história. Para quem não sabe, eu gosto muito de jogar videogame. E eu tive a oportunidade de escolher entre dois jogos, eu e meu irmão, na verdade. Os dois, poxa, pareciam ser muito chamativos, assim. E depois de um bom tempo, vendo os prós e contras, a gente chegou num acordo. Aí a gente, pô, concluiu, bateu o martelo e levamos o jogo para casa. A gente foi todo animado, né, para testar, achando que a gente tinha feito uma boa escolha, feito um bom negócio, né? Só que a gente chegou em casa, depois de uns 15 minutos jogando, a gente viu que o jogo era uma porcaria e que a escolha foi completamente errada. Então, poxa, cara, nessa situação, a gente fez uma escolha errada, né? A gente tinha duas opções e acabou escolhendo a opção errada, infelizmente. Mas a gente passa, cara, por uma situação semelhante a essa todos os dias na nossa vida. Quando a gente tem a oportunidade de dar um melhor tempo para Deus, tem a oportunidade de investir mais o nosso tempo nele e acaba escolhendo alguma outra coisa, que seja, tipo, da nossa vontade ou algo que a gente gosta de fazer. E, pô, isso não é legal, né? Quando a gente vê que Jesus tem ficado cada vez mais para trás, quando a gente vê que as nossas vontades têm ficado por cima de Jesus, cara, é um momento de a gente acender a luz vermelha mesmo no nosso coração, sabe? O alerta, porque alguma coisa está errada. E uma parada que me ajudou muito a enxergar e a corrigir isso foi a prática do jejum. Que, pô, a partir do momento que eu comecei a fazer um jejum frequente, assim, algumas coisas deixaram de ter importância, sabe, no meu coração. E para quem não sabe o que é jejum, é quando a gente abre mão de alguma coisa que a gente gosta muito de fazer, que tenha ocupado muito o nosso tempo, e não, sei lá, só de comida, que é o mais comum, assim, eu acredito que a gente mais escute de falar. Mas quando a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente goste para dar um maior tempo para Jesus, sabe? Aí é basicamente isso. Diversas vezes eu já percebi que eu voltei de um jejum, cara, totalmente tratado por Jesus. E eu já não tinha mais vontade de, sei lá, fazer alguma coisa que eu gostava, sabe? Porque Jesus tratou meu coração, foi um momento que eu pude mesmo entender que aquela coisa que estava ocupando meu tempo, aquela coisa que, poxa, estava impedindo de eu avançar no meu relacionamento com Jesus, de crescer a minha intimidade com Ele, cara, foi um momento que eu percebi que, tipo, não tinha tanta importância, sabe? De repente, ficar em uma rede social não era mais tão importante como antes, sabe? Se antes eu jogava muito videogame, agora eu vou jogar, mas vou jogar menos. Poxa, então é basicamente isso que a gente descobre quando a gente faz o jejum. Mas acontece também da gente acabar trocando uma coisa que a gente gostava por outra. Então, por isso, a prática do jejum frequente, cara, é fundamental.
Enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente respirar, é importante a gente estar fazendo jejum. E, pô, já que eu estou falando nesse assunto de jejum, daqui a pouquinho a gente já vai começar também o jejum para o Retiro de Carnaval, dia 28, se eu não me engano. Então, queria chamar vocês mesmo a estarem participando, tanto quem vai no Retiro, como quem não vai também, porque é um momento que Jesus tem para tratar o nosso coração, é um momento que Jesus tem para estar falando com a gente e, poxa, vai ser muito bom. E a gente pode chegar também numa terceira lição. Jesus quer fazer parte do seu dia. E, pô, você já percebeu assim, que você teve um dia tão corrido, que você percebeu, né? Que Jesus quase ou não fez parte dele? Que, poxa, você fez tudo o que você queria, você cumpriu as suas responsabilidades, você fez as suas obrigações e você viu que Jesus não fez parte dele. Você deitou a sua cabeça no travesseiro e falou, poxa, não fiz a minha devocional, ou poxa, não orei hoje. Isso era algo que estava me confrontando muito há um tempo atrás. Eu tinha um questionamento no meu coração. Como que eu posso ter um tempo para Jesus tendo uma rotina completamente cheia? Como que eu posso priorizar Ele no meu dia se, poxa, Ele está sendo absurdamente corrido? E no final das contas, depois de tanto pensar, depois de entregar isso para Jesus, eu vi que não era algo tão complexo assim. E a resposta já foi até falada aqui, cara. A gente pode solucionar isso, a gente pode responder esse questionamento quando a gente convida Jesus para fazer parte do nosso dia. E, poxa, em todas as minhas tarefas, eu procurava orar, procurava estar falando com Ele. Se eu estava na rua, se eu estava, sei lá, estudando, eu estava orando. Se eu estava em casa lavando louça, eu estava orando. Se eu estava em casa fazendo qualquer coisa, orando, sabe? Isso foi uma coisa que me ajudou muito a entender que, pô, não é só nos momentos que eu paro tudo que eu posso estar falando com Jesus, mas quando eu estou ocupado também fazendo essas outras atividades. E no início, cara, foi algo forçado mesmo, sabe? Era em voz alta e, inclusive, no período da escola, assim, algumas pessoas já até acharam que, eu era maluco por estar falando sozinho. Mas, pô, foi uma oportunidade mesmo que eu tive de poder falar de Jesus, sabe? Trouxe curiosidade para a galera e eu pude ter uma oportunidade de falar de Jesus. Mas hoje, assim, já se tornou algo natural e eu posso estar fazendo mentalmente. Então, é uma prática que foi bem eficaz para mim e não sei se vai funcionar para você, mas, pô, convido você a tentar. Mas um outro lado da situação que eu encontrei foi que meu dia não era 100% cheio, como eu imaginava. E mais uma vez eu volto a falar, cara, a gente está nesse período de juventude, o nosso tempo, o nosso dia não vai ser 100% cheio, por mais que a gente ache. Pô, a gente, sei lá, pode ter as paradas da escola, a gente pode ter as obrigações de casa, mas sempre vai sobrar algum tempo. Porque, pô, a gente é bem novo e com certeza não tem tanta responsabilidade quanto a gente vai ter quando for adulto, arcar com a responsabilidade do trabalho ou com a faculdade que seja. E, pô, querendo ou não, durante as nossas 24 horas, a gente tem, mesmo que sejam curtas, né, algumas pequenas pausas. Então, pô, você já parou para pensar o que você faz nessas pausas? Assim, sei lá, quando você termina de estudar ou dá um tempo, o que você faz? Você abre sua rede social? Você vai ver uma série? Você vai jogar? Ou, sei lá, vai fazer qualquer outra parada do tipo? Essas coisas não são erradas, são super lícitas. Mas, mais uma vez, a partir do momento que essas paradas tomam o lugar de Jesus na sua vida, a partir do momento que essas paradas tiram Jesus da prioridade, cara, elas se tornam erradas. Então, mais uma vez, a gente tem que ficar de olho nisso, por causa dos ídolos que a gente tem muita facilidade de, criar para o nosso coração, sabe? Então, é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Então, eu queria dizer mesmo, cara, que Jesus quer fazer parte do seu dia, sabe? Jesus quer cada vez estar mais perto de você. E para que, ele possa estar mais perto de você, você tem que convidar ele para o seu dia, você tem que convidar ele para essa rotina, você tem que convidar ele mesmo para ficar mais perto de você. Porque não adianta nada você saber que tem um Deus que, quer um relacionamento íntimo com você se você não quer ter um relacionamento íntimo com ele, sabe? Tem que ser recíproco. Então, poxa, com algumas dessas coisas que já foram faladas, a gente pode já tirar algumas aplicações. E a primeira aplicação é: procure o que tem roubado o seu tempo. E, eu sei que eu já falei algumas coisas aqui, mas não adianta nada você ouvir tudo que foi falado
e chegar em casa e, pô, não arrumar um jeito de aplicar isso, né? Então, um primeiro ponto, assim, que eu aconselho vocês a fazerem é estar, como diz a aplicação, procurando o que tem roubado seu tempo. Meio que, tipo, fazer uma lista com todos os seus lazeres, tudo que você gosta de fazer e vendo qual te ocupa mais. Sei lá, se você tem visto muita série, se você tem mexido muito no seu celular, e você vai vendo qual tem te ocupado mais. E a partir daí você já pode, né, tirar a sua... Eita, você já pode encontrar o que você vai fazer de jejum, né? Porque, pô, se você tem se ocupado demais em alguma coisa, você já sabe o que tem que ser feito. Você já sabe o momento que Jesus vai entrar, sabe? Então, a partir daí você já pode tirar o seu jejum e, pô, não vai ser só uma parada que você vai achar. Então já vai ter bastante tempo de jejum para você estar fazendo. E, pô, se você tem visto que Jesus tem ficado por último, quase você não tem tido a oportunidade de fazer devocional durante o dia, é porque alguma coisa está errada, sabe? É porque você está fazendo alguma coisa que Jesus não te chamou para fazer. Então, é mais um ponto que a gente tem que ficar de olho. E nessa questão do jejum, cara, começa hoje mesmo, se você sentir no seu coração. Não espera o retiro de carnaval, não. Você pode começar hoje, juntar com o do retiro de carnaval e, pô, fazer um baita jejum e ser tratado por Jesus nesse período. Então, eu recomendo muito que você faça, ser bênção pura. Com isso, a gente pode tirar também uma segunda aplicação, que é viva com propósito. A partir do momento que a gente entende que Jesus é a coisa mais importante assim nessa vida, que nada nesse mundo é capaz de suprir o vazio mesmo que existe dentro da gente, cara, a gente está vivendo uma vida com propósito, sabe? A partir do momento que a gente tem botado Jesus como centro, como a coisa mais importante, a gente tem vivido uma vida com propósito. Porque se a gente compreende essas paradas, cara, a gente não vai querer gastar o nosso tempo de qualquer maneira, sabe? Ainda mais porque o tempo é uma parada muito preciosa e que a gente não tem como recuperar, sabe? Hoje a gente tem tempo de sobra, mas e amanhã, sabe? A gente não sabe do amanhã. A gente não sabe se, tipo, a gente vai ter uma rotina muito corrida. Então, cara, aproveita o hoje. Não deixe seu tempo correr, não deixe suas horas serem em vão. A pior coisa a pior coisa pra mim, assim, que eu vivia um tempo atrás, cara, era ver o meu tempo correr, os meus dias passarem assim e serem de qualquer maneira, sabe? Ver os meus dias passando e, por exemplo, não sendo influência na vida de ninguém, os meus dias passando, tipo, e eu vendo os meus amigos cada vez, tipo, mais perto do inferno mesmo, sabe? Essa é uma parada que, pô, tem que deixar a gente triste, tem que deixar o nosso coração quebrantado, sabe? Porque a gente tem 24 horas, cara, é tempo pra caramba. E o que a gente tem feito com isso, sabe? Pelo menos metade do nosso dia tem servido pra, tipo, engrandecer mesmo o nome de Jesus? Ou me incluo nessa parada? E abrindo meu coração mesmo pra vocês, eu digo que não, cara. Nem metade das minhas 24 horas tem sido pra Jesus, sabe? Então, é algo pra gente ficar de olho, não só nesse período das férias também, mas a gente tá levando durante o ano, porque, pô, não é só durante as férias que Jesus chama a gente para estar buscando Ele, cara, durante toda a nossa vida. Então, que a gente possa fazer isso nessa noite, que ainda durante essa semana o nosso coração possa estar cada vez mais voltado para Jesus, que Ele seja a coisa mais importante para a gente, independente dos nossos lazeres, independente das nossas vontades. E, poxa, cara, é isso, assim. Espero que Jesus tenha falado ao seu coração e que cada vez mais você possa estar pedindo sabedoria, cada vez mais eu possa estar pedindo sabedoria para estar administrando o nosso tempo bem. Amém? Jesus, muito obrigado por tudo que você tem feito na nossa vida, Pai. A gente pede mesmo que você ajude a gente a administrar cada vez mais o nosso tempo da melhor forma, Pai. A gente quer viver para você, a gente quer aproveitar a nossa juventude para estar te honrando com as nossas atitudes, Pai. A gente quer aproveitar a nossa juventude para estar pregando o seu evangelho, Jesus, para que novas vidas possam ser alcançadas, para que o seu reino possa crescer cada vez mais, Jesus. Então, que você seja com a gente, Pai. Em tudo que a gente fizer, você se alegre, Jesus. Seja as nossas ações, os nossos pensamentos, mas que seu nome seja engrandecido e conhecido em todo lugar que a gente estiver, Jesus. Então é isso que eu oro, Pai. Amém.